Eu levei anos para descobrir como lidar com a minha ansiedade. E eu sempre busquei muito conteúdo e nunca achei nada com perspectiva que eu vou trazer aqui hoje. Então, bora pro vídeo. Eu desenvolvi, ou eu acho que quando eu comecei a olhar para minha história, eu percebi que eu desenvolvi ansiedade com 12 anos de idade. Foi nessa idade que eu realmente consigo olhar e falar assim, tá, foram ali os primeiros sintomas. E nessa trajetória eu aprendi muita coisa. Eu realmente lidei com coisas assim bizarras, assustadoras, desafiadoras. Passei por muitas noites de insônia, de crise, não dormia bem. Era, sabe, um peso e às vezes tinham coisas legais acontecendo e eu não conseguia lidar bem com aquelas coisas. Era uma coisa tão angustiante. Nossa, é muito difícil, né? Só quem vive momentos ansiosos, crise de ansiedade, sabe o quão difícil é, o quão, nossa, é muito difícil, é muito difícil. E para quem não tem, assim, a pessoa nem faz ideia, né, de quão desafiador pode ser. Para quem só, tipo assim, não tem, nem imagina o quão desafiador é, porque não é uma coisa que dá as caras, é tão íntimo, né? Então, eu quero falar sobre essa intimidade aqui, né? Quero mergulhar junto com vocês nessa minha trajetória, trazendo essas perspectivas e principalmente olhando para o lado bom das coisas, porque para muitas pessoas, para mim inclusive, já houve um momento que não tinha uma possibilidade de ter um lado bom, era como se aquilo dali fosse simplesmente um grande vilão, e não é. Spoiler do vídeo já, não é um grande vilão. Então deixa eu contar para vocês um pouquinho dessas coisas que eu descobri. Vamos lá. Primeiro, tudo que te deixa ansioso é a sua vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Basicamente, a gente tem uma história, uma trajetória de vida, tanta coisa que acontece que se torna parte de nós mesmos. A gente tem os nossos medos, a gente tem os nossos traumas, e essas coisas, elas ficam na gente de alguma forma e se manifestam, às vezes, através de uma crise de ansiedade, através de momentos ansiosos. E na realidade, olhar para isso como uma vulnerabilidade te faz ter uma perspectiva de quão forte você pode ser, porque se você entende que tudo faz parte da sua própria história, isso faz parte da sua força, olhar de uma forma carinhosa e cuidadosa com a sua própria história, né? Então, ver a ansiedade como uma vulnerabilidade de você é simplesmente aceitar a sua parte mais humana. É o que faz nós, seres humanos, ser seres humanos. Então, ai que besta. Então, olhar para você com esse cuidado e olhar para sua história com, sabe, pô, eu passei por essas coisas são muito difíceis, mas isso faz parte de mim. E então, quando você transforma esse olhar, parece que não fica tão escondido, porque às vezes a gente quer esconder porque acha que é feio, que acha que um certo passado, uma certa história que é nossa, precisa ficar escondido. E aí isso vai dando as caras através de uma crise de ansiedade, né? Porque isso precisa ser olhado, né? Porque imagine você como se fosse uma parte de você que é o seu trauma. Digamos que você teve um trauma de infância. Essa criancinha sofreu e ela tem tanta coisa para falar sobre esse sofrimento, e quando a gente fica só escondendo, é como se estivesse sufocando, sabe, essa criança, e chega para lá, e aí de repente em um momento você tem uma crise de ansiedade e você não sabe de onde isso vem. É simplesmente essa criança querendo atenção, querendo falar, e você precisa deixar ela falar, né? Precisa ouvir, precisa acolher.
Então, olhe para você com esse olhar de uma pessoa que tem uma parte que sofreu, que tem algo difícil e que precisa ser dito, né? E que às vezes não é bonito, que você vai chorar, que você vai sofrer olhando para essas coisas, mas depois de um tempo, isso vai fazer parte da sua história e você não vai ficar mais, sabe, querendo se esconder. Não vai ter essa parte, você vai andar de mãos dadas com essa criancinha, ou com essa adolescente, ou com essa jovem, seja qual for a parte de você que sofreu. Então, para mim, reconhecer essa vulnerabilidade me fez ser mais forte, mais corajosa, mais confiante, porque hoje eu sei o que faz parte de mim, o que é meu. O segundo tópico é a única forma que eu encontrei de controlar as minhas crises foi sendo racional. Para mim hoje é tão óbvio, porque a ansiedade na minha cabeça, ela criava cenários e conectava as coisas que depois que a crise passava, eu falava, meu Deus, como eu sou besta, como é que eu acreditei nisso? Não faz sentido nenhum. Mas durante uma crise, ou quando ela está se aproximando, a gente não percebe, vai criando coisas na nossa cabeça que são gigantes e que são aterrorizantes e que são tão reais, né? E quando você começa a desenvolver mais esse lado racional, né, você começa a criar uma certa postura diante dessas crises. Quando você começa a ver o pensamento se conectando, e para mim é muito claro e foi tão genial perceber isso, por mais bizarro que seja, eu comecei a achar genial, porque eu comecei a entender que existia um padrão. Assim, tinha um gatilhozinho, aí de repente esse gatilho se conectava com um pensamento, e de repente se conectava com outro. E aí quando eu via, pá, a crise chegava. E aí, só que quando eu não tinha essa consciência, eu simplesmente me sentia no momento da crise. Eu não tinha essa ideia de que tudo estava conectado de alguma forma. Eu só sentia a crise batendo na minha porta. Eu falava, meu Deus, de onde que isso vem? E aí depois que eu comecei a ser racional, tanto para observar, tanto para combater alguns pensamentos, eu fui entendendo que vinha um gatilho, depois os pensamentos iam se conectando até chegar à crise. E aí quando você começa a ser extremamente racional, com esse momento, né, da crise, da ansiedade, você simplesmente consegue combater antes, tipo, de ter a crise. Você começa a ver quais são os seus gatilhos e aí antes dela ligar todos esses pensamentos, você já cortou. E aí você, caramba, isso traz uma força que você parece que fala assim, caramba, eu sou muito incrível. Você começa a se ver tipo, nossa, eu sou muito incrível, porque agora eu consigo entender quais são os gatilhos e como tudo se conecta. E ela simplesmente já não me sufoca mais, eu não sinto mais aquele desespero da crise, porque ela nem chega a acontecer. Então, isso é o que eu sinto, e eu me sinto assim, é um nível de autoconhecimento muito massa de se ter. Então eu sinto até gratidão por ter desenvolvido, por ter as crises ao ponto de desenvolver isso, porque você fica assim, sabe, nossa, sou foda. E o terceiro é que a ansiedade é uma escolha. Esse ponto é polêmico, porque ninguém quer aceitar que as coisas ruins que nos acontecem ou que a gente sente são escolhas, mas são micro escolhas que a gente faz todos os dias da nossa vida. E às vezes essas escolhas elas chegam num ponto que explode, e que aí explode numa crise. Às vezes é passar horas demais no celular, às vezes é não fazer exercício físico, às vezes é simplesmente ficar comendo muito mal. Independente de quais são essas escolhas ruins que você está fazendo, elas vão te levar a uma crise. É como se fosse uma cadeia, sabe? Você faz uma escolha ruim, você se sente mal, você continua fazendo, você se sente mal, ao ponto de você ter a crise. E então
quando você descobre que são escolhas, você pensa, caramba, eu acho que eu posso fazer escolhas melhores. Então, vou fazer escolhas melhores. E às vezes você sabe exatamente quais são as escolhas, porque quando você repete e se observa, você vê que, isso daqui me deixou um pouquinho ansioso, isso daqui que eu fiz, isso daqui me deixou um pouquinho ansiosa, não vou fazer. Então, você vai se observando quais são essas escolhas que te deixam mal e vai diminuindo, vai fazendo escolhas melhores. E isso é simplesmente incrível, porque de repente você passa a ter uma vida mais saudável, uma vida mais conectada, uma vida com mais presença, porque às vezes são escolhas justamente que nos tiram da presença. Você fala, nossa, não tô me sentindo legal, vou ficar aqui horas no celular. E aí você fica pior, qual a chance, sabe? Tipo, às vezes é muito difícil a presença, principalmente quando você não tá muito legal, mas se coloque mais no lugar de presença, porque a ausência da presença, ela gente, é tipo assim, combustível. Quer ter uma crise de ansiedade, se ausente da sua presença, é isso. Então, eu descobri que as minhas escolhas, elas estavam extremamente conectadas, e isso foi muito bom pra mim. Porque, caramba, eu posso fazer escolhas melhores, eu vou me sentir melhor. E aí, de repente, eu comecei a fazer escolhas que são muito positivas não só para as crises de ansiedade, mas para um todo, sabe? Para uma vida toda. Então, que massa, que incrível isso, né? E, nossa, é muito doido pensar por essa perspectiva de você olhar para uma coisa que parece ser muito ruim, mas de repente ver como o que ela quer dizer e de onde ela vem e quais as escolhas que você está fazendo. De repente você vê, nossa, caramba, se não fosse isso, eu não teria aquilo. É basicamente aquela lógica de coisas que parecem ruins, que nos acontecem, que na verdade simplesmente abrem a possibilidade de um novo caminho. É isso. O quarto item é: pare de falar que você é uma pessoa ansiosa. Sair falando, eu sou ansiosa. Chega, primeira coisa que você faz é, oi, meu nome é fulana, eu sou ansiosa. Tipo, gente, não faz isso, porque as coisas que você repete constantemente sobre você acredita muito isso. As pessoas vão olhar pra você e te ver dessa forma, sabe? Vira um trambolho, uma coisa gigante, assim, que não precisa ser. Então, se você fica repetindo um monte de coisa, todo dia, sabe? Eu sou ansiosa. De repente, mesmo que você não esteja assim tão, sabe, num momento tão ansioso, você, sabe, vai se conectar com isso. Então, tipo, sério, para quê? Para de falar. Começa a falar coisas diferentes, né? Começa a falar coisas que são um contraponto e simplesmente olhe para as coisas que você repete muito sobre você. Eu falava muito mesmo. E eu percebi que no momento que eu parei de falar que eu era ansiosa, parece que foi diminuindo, sabe? Porque você começa a parar de se associar com alguma coisa, né? Seja, isso vale para várias outras coisas que a gente fica reafirmando. Sou burra, sou feia, sabe? Seja o que for que você fica falando, reafirmando pra você ou pros outros, como eu sou feia. Você sai falando, tipo assim, as pessoas falam, nossa, realmente, porque você fica uma pessoa feia só de você ficar falando isso. Então, pra ansiedade, é a mesma coisa, sabe? Se você fica o tempo inteiro reafirmando, e aí, tipo, eu percebi que o poder que tem as afirmações que a gente faz sobre a gente. Isso é muito especial, porque você começa a se sentir um pouco mais dono da sua própria vida, da sua própria história, né? Então, quando eu fui vendo que, nossa, eu parei de falar e aí agora eu tô me sentindo até um pouco melhor, sabe? Eu acho que aquilo que a gente fica repetindo realmente chega no nosso inconsciente. Então, olha só, né? Então, vamos não repetir e vamos
repetir coisas positivas e não repetir as coisas negativas. E não fica falando que você é ansiosa. E o quinto item, e o último, né, é pare de olhar para a ansiedade como se fosse uma vilã. Você já entendeu a partir desse vídeo que ansiedade, ela é vulnerabilidade, ela é história, ela é uma parte de você, né? Ela é uma repetição, ela é hábitos, mas olhar como se fosse uma vilã é uma coisa que, assim, vai te levar, sabe, para um buraco pior. Porque o que acontece? Você está tendo uma crise e você fica tentando combater aquilo, você entra em uma guerra contra você mesmo. E quando você tem uma crise, ela vai acabar em algum momento. Ela vai começar e ela vai acabar. Isso é fato. Inclusive, guarde isso para você. Se ela começou, uma hora ela vai acabar. Só que pensar nessa perspectiva de tipo, querer, eu não queria estar me sentindo assim, eu não acredito que eu tô assim de novo. E tentar combater como se fosse um vírus externo, uma coisa que não te pertence, uma coisa que te aflige, e você se entra naquele lugar da vítima. Ai, meu Deus, por que isso acontece comigo? Isso vira uma lambança. E não é justo com uma parte de você que está tentando te falar alguma coisa, que está tentando comunicar, seja comunicar os seus hábitos, seja comunicar os seus traumas, os seus medos, a sua história, está tentando te dizer alguma coisa. Pare um pouquinho, ao invés de tipo, ficar apontando uma arma para essa parte de você e olhe o que ela está querendo te dizer. Ninguém tem uma crise de ansiedade do absolutamente nada. São coisas que o seu corpo, sua mente, tudo tá querendo te dizer alguma coisa. Olhe para isso, sabe? Não seja tão cruel. E principalmente se isso é uma parte que é um trauma, isso é um nível de crueldade muito grande. Porque se digamos que seja, igual eu falei, uma parte de você que era uma criança que sofreu. Você tá maltratando uma criança. Tá entendendo? Não é pra ficar maltratando criança. É tipo, olhar para essa criancinha. E eu literalmente, eu entendi que a minha estava muito relacionada, né, a uma criança que sofreu, que teve traumas. E aí eu comecei a olhar para isso e acolher. Eu pegava literalmente um travesseiro, abraçava, né, eu tinha crises, assim, muitas crises durante a noite. E aí eu deitava na cama, pegava esse travesseiro, abraçava e eu ficava imaginando que era aquela criancinha, a versão minha que tinha sofrido, que tinha tido, sabe, que fazia parte dos meus gatilhos, né? Então, é tão mais bonito quando você entende que não é uma vilã, que tem tanta coisa bonita para te mostrar, que pode te mostrar que você é muito forte, que pode te mostrar que você tem uma história que às vezes é difícil, mas faz parte de você, e há beleza nisso também, que há beleza nisso, há beleza em tudo. E olhar a ansiedade não de uma perspectiva necessariamente de é uma doença, sabe, é um vilão, é isso, relaxa aí, é só você fazer uma respiração que você vai ficar bem. Não, tipo, é olhar como uma parte de você que precisa ser vista, que precisa ser notada, que precisa ser reconhecida, que tá ali, às vezes, sendo sufocada e precisa de atenção, sabe? É uma parte de você que precisa de atenção. Imagina, né? Sabe aquelas crianças que ficam fazendo birra? Tipo assim, ou que fica mãe, e aí de repente a mãe, tipo assim, tá ignorando, e a criança começa a fazer muita birra, se jogar no chão no meio do shopping. E você fica, nossa, meu Deus, a criança fazendo birra. E a mãe fica desesperada porque a criança tá fazendo a birra, mas não deu atenção, a criança estava pedindo, ela estava chamando. Olha as suas crises dessa perspectiva, né? Como uma criança que tá chamando. Se você não der atenção, ela vai fazer birra. Então, é muito interessante e muito empoderador também, sabe? Ter a possibilidade de olhar para nós mesmos. E se você tem crise de ansiedade, saiba que isso é especial,
porque você é uma pessoa que agora tem a possibilidade de olhar para você. E eu vejo dessa forma, eu vejo que se não fosse as minhas crises de ansiedade, eu não teria um nível tão profundo de conexão comigo mesma, com a minha história, com a vida. Eu comecei a desenvolver uma autopercepção, um olhar assim extremamente aguçado sobre mim, sobre as coisas que aconteciam ao meu redor, como a minha história e a história das outras pessoas e a vida, tudo se entrelaçava, se conectava e eu, caramba, que loucura, mas que incrível, que incrível. Então, eu vejo dessa perspectiva e não é como se eu tivesse totalmente suscetível assim, nunca mais terei crises, agora eu sou a rainha, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não, muito pelo contrário, a vida dá tanta reviravolta que eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como vai ser o final desse dia. Tudo que eu aprendi me dá tanta força, tanta coragem pra realmente lidar. A hora que vier, eu vou bater no peito e vou falar, sei como é que eu vou lidar com você, eu sei. Então, o que você tá querendo me dizer, querida? Vem aqui, senta aqui do meu lado, me conte tudo. É assim que você tem que lidar com essas crises e com esses momentos, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido realmente útil, porque o meu intuito é esse. O meu intuito é que as pessoas consigam ver e se conectar com a minha história, com essas coisas que eu aprendi e conseguir descobrir outras coisas e expandir e se realmente falar assim, tá, essas coisas não funcionam pra mim, mas eu descobri o que funciona pra mim. E isso é incrível, tá ótimo, esse é o ponto, sabe? E é isso. Uma coisa muito engraçada sobre a minha ansiedade. Minha não, né? Sobre as crises que eu tinha de ansiedade. Que quando eu tinha 12 anos, eu comecei a ter crise de ansiedade e problemas gastrointestinais. Tipo assim, eu tinha gastrite, refluxo, principalmente gastrite na época. E aí eu comecei como as coisas aconteciam meio que juntas, assim, às vezes eu tava, sei lá, me sentindo ansiosa e aí isso começava eu começava a sentir dor de barriga, coisa assim. E aí isso virou meio que um meme, assim, entre eu e tipo, as minhas irmãs, que são as minhas melhores amigas. Que eu falando, eu não sei se eu tô me sentindo ansiosa ou se eu tô só com dor de barriga. E aí às vezes eu ia no banheiro e aí depois que eu saía eu só falava assim, não, eu só tava com vontade de ir no banheiro, eu não tô ansiosa. Então, às vezes, só pra fechar esse vídeo, você só precisa ir no banheiro. Desculpa, gente. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!